gente, tudo bem? Eu sou a Gil e hoje eu vou trazer mais um tópico para vocês no vídeo de hoje. Na verdade, são 3 tópicos. O primeiro é literatura comparada, narrativa e realismo fantástico, ok? Para que vocês possam entender um pouco melhor como cada um funciona, a gente pede para que vocês tenham contato com o nosso material escrito, para que fique bem claro. Obviamente, a gente pode sanar algumas dúvidas que forem ter aí futuramente, mas, por favor, tenham contato com esse material escrito que ele é bem importante, beleza? Bom, então eu vou começar então com a narrativa, que eu acho que é o ponto mais presente dentro de tudo que a gente está analisando aqui. Então vamos lá, beleza? A narrativa, ela tá na nossa vida desde que mundo é mundo, desde que nos conhecemos por gente, porque o que a gente precisa para uma narrativa? A gente precisa de personagens, a gente precisa de um enredo, a gente precisa de um narrador, ok? Precisamos de local, tempo, como vai funcionar esse discurso, se vai ser um discurso direto, um discurso indireto ou direto e indireto, e vários outros tópicos que a gente está trabalhando ali no material escrito que, como eu disse, é importante vocês terem contato com ele. Bom, então muitas pessoas têm uma falsa ideia de que a narrativa ela só vai estar em textos literários, textos muito acadêmicos, mas isso não é verdade, ok? Então, a gente pode ter a narrativa dentro de um videogame, por exemplo, dentro de um videoclipe, dentro de um filme, de uma série, de uma minissérie, entre outros exemplos que a gente tem hoje em dia, porque com as novas tecnologias, a gente consegue ampliar muito a nossa noção de muitas coisas. E a narrativa, dentro dessas novas tecnologias, ela ampliou muito mais o que a gente tem de conceito de narrativa. Então, se a gente for pegar um videoclipe, ele vai ter um narrador, a gente vai tem questões muito mais pontuais, se a gente for analisar um videoclipe, mas a gente tem um narrador, a gente tem um início, um começo, um fim, nós temos os personagens, nós temos um texto que tem uma ideia que vai ser trazida. Então, todas essas questões que também tem dentro de um videogame ou de qualquer outra plataforma, ou qualquer outra interação comunicacional que a gente vai ter, sim, vai acontecer um evento narrativo ou uma narrativa, ok? Ou um texto narrativo que a gente também pode usar por esse nome. Bom, então quando a gente fala sobre narrativa, na maioria das vezes, desde que a gente tem nossos primeiros contatos com o texto narrativo, com histórias, com crônicas, fábulas, novelas que se englobam dentro do texto narrativo, normalmente a gente tem aquilo na cabeça que é um começo, meio e fim, que as coisas não vão indo, não vão voltar, ou se elas vão fazer isso, elas não vão ter uma necessidade tão grande de ficar voltando o tempo inteiro, ok? E o que acontece? Em Dark e 100 Anos de Solidão, a gente tem esses elementos de voltar, ok, no tempo para poder explicar coisas que estão acontecendo no tempo presente ou no tempo futuro, ok? E também tem a necessidade de contar outras coisas que estão ali dentro, presente dentro dessa construção narrativa que precisa voltar no tempo, beleza? Esse elemento é um elemento chamado digressão, ok? Então, você precisa voltar numa sequência temporal anterior, ok? Ou, no caso de Dark, futura, para poder explicar fatos ocorridos no presente, ok? Para que tenha uma coesão, uma coerência no discurso que você está falando. Em 100 Anos de Solidão, a gente tem isso presente, mas não é da mesma forma que a gente tem em Dark. Então, as duas obras, elas trabalham com a digressão, que é um elemento narrativo, contudo, elas conversam com a digressão de uma forma um pouco diferente. Bom, então dentro da narrativa, a gente vai ter alguns aspectos que vão ser trabalhados desde o início até o fim do enredo, ok? Então, a gente precisa ter um narrador, ele pode ser qualquer tipo de narrador dentro dos tipos de narradores que nós temos, ok? Precisamos de personagens, normalmente a gente vai contar com um personagem principal que ele vai ter as ações muito mais recorrentes do que outros, ok? Nós precisamos de uma ação, de ações dentro da narrativa, ok? Então, vão acontecer algumas ações dentro desse texto, ok? Outra situação que também temos que ter dentro da narrativa é o tempo e o espaço onde acontecem as ações, os acontecimentos dentro desse texto, ok? Bom, então vamos pular para a literatura comparada,
vou falar um pouquinho mais como ela funciona, ok? A literatura comparada, ela é uma frente literária que tem o pressuposto de pegar duas ou mais obras e comparar os aspectos que elas têm de semelhança e o que uma influenciou a outra, beleza? O que acontece? Muitas vezes, quando a gente fala de literatura comparada ou estudos comparativos, tem-se uma ideia muito de que eu vou pegar uma obra X e uma obra Y e vou colocar quem é melhor, quem fez coisa melhor. Mas não é verdade. Ninguém ali dentro da literatura comparada quer colocar quem é melhor que quem. A gente quer ver as influências e o que resultou dessas influências dentro do processo literário, ok? Bom, e a literatura comparada, além disso, é uma frente relativamente nova que está sendo estudada agora com grande precisão, porque antigamente, algumas décadas atrás, ela já existia, mas nós tínhamos as chamadas escolas literárias. Então não era necessário fazer literatura comparada, porque a gente tinha o romantismo muito bem datado, nós tínhamos o realismo e assim por diante. E com o modernismo, as estruturas, as escolas literárias, elas não conseguem mais ter força dentro desses movimentos. Então tem-se literatura comparada para resgatar aquela essência, aqueles estudos mais específicos de literatura. Porque ainda hoje nós estudamos textos realistas, romantismo, enfim, neoclassicismo, várias escolas dentro da literatura, contudo, a gente não está praticando elas atualmente. E não existem mais escolas literárias possíveis para que sejam feitas as mesmas coisas que eram feitas antigamente. Então, a literatura comparada tem isso de chamar um pouco mais para estudos mais específicos e trabalhar um pouco as obras literárias de uma forma um pouco diferente. Bom, então dentro desses aspectos que a gente tem dentro da literatura comparada, a gente consegue ver uma expansão cultural muito grande. Porque você não está apenas falando de um texto lá dos russos, um texto francês, um texto brasileiro. Não, você vai agregar diferentes obras para ver o que uma influencia na outra, quais são os aspectos que tangem o contexto histórico de uma e de outra, que às vezes são os mesmos ou são bem parecidos, mas ao mesmo tempo são divergentes. Então é interessante a gente estudar um pouco mais essa área dentro dos estudos literários. Bom, gente, então vamos abordar agora o realismo fantástico, ok? O realismo fantástico nasceu na América Latina, no século XX. Ele teve um movimento bem presente, nos países da América Latina, mais ou menos nas décadas de 1950, 1970, até um pouco antes, que foi uma época que os regimes ditatoriais eram bem presentes nesses países. Contudo, o Brasil não foi um país que aderiu assim, ao realismo fantástico, ele não teve uma presença tão grande dentro desse movimento literário, então ele deixou isso mais para os outros países, ok? Até porque é uma característica muito grande do realismo fantástico que os países que vão carregar aí essa frente literária são os países falantes da língua espanhola, ok? Bom, então a construção do realismo fantástico ela é um pouco diferente de outras frentes literárias. Por quê? Porque o realismo fantástico ele trabalha com duas características bem presentes que dão nome a ele. Então, a parte real, o realismo, são coisas que já aconteceram dentro de um país, de uma comunidade, de uma cidade. E o fantástico são elementos que realmente não podem se inserir dentro do mundo real, ok? Que às vezes são alguns misticismos que muitas vezes estão ligados à própria cultura da cidade, do país, daquela comunidade, que estão sendo narradas as ações e os fatos ali dentro do livro, da obra literária. Então, um dos livros que a gente está utilizando dentro desse trabalho é o livro dos 100 Anos de Solidão, que vai trabalhar muito isso. O Gabriel Garcia Marques ele conseguiu contar a história da cidade de Macondo, que aconteceu. A história ela é real, ela é verídica, é uma síntese de muitas situações do que o Gabo passou na infância, adolescência e tudo mais,
Contudo, ela tem essa questão do misticismo e do fantástico, né, da fantasia, dentro das páginas do livro. Então é isso, gente. Trouxemos aqui alguns tópicos sobre literatura comparada, realismo fantástico e também sobre narrativa, ok? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem para nós e também, por favor, leiam o nosso material escrito, porque o material escrito está um pouco mais completo. A gente separou alguns resumos no podcast e na videoaula para que fosse uma coisa mais sintética e mais rapidinha para vocês aprenderem, ok? É isso, muito obrigada!